Então, ontem nós falamos sobre o discipulado. Nós falamos sobre a diferença entre os temas. E agora pela manhã, nós vamos entrar no discipulado na prática. A visão que nós estamos adotando como igreja para o discipulado. Com relação a ontem à noite, alguma dúvida? Com relação à ministração de ontem à noite, ficou alguma dúvida? Não? Ok. Eu quero pontuar algo só a nível de entendimento para os irmãos. Eu falei que entre o novo nascimento e a conversão ontem à noite, na nossa conclusão, que entre o novo nascimento e a conversão, realmente na perspectiva da maturidade, não simplesmente a mudança de mente, mas eu me refiro ao rogo de Paulo aos romanos. Ele diz, olha, eu rogo para que vocês entendam que vocês precisam apresentar os corpos de vocês como sacrifício santo, vivo e agradável. E ele propõe ali naquele texto de Romanos 12 uma metanoia. Ele propõe uma metanoia, uma mudança que leva você a entender que enquanto você não mortificar a sua carne, você ainda não converteu de verdade. A palavra conversão está ligada à metanoia, e a palavra metanoia está ligada à mudança de mente. Esse processo do discipulado não começa com a conversão, ele começa com a regeneração. Para alguns é simples, mas ontem algumas pessoas manifestaram essa dúvida. O Espírito Santo ele tem uma função específica, que é iluminar, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A regeneração, ela é uma obra por completa do Espírito Santo. E se a gente não entender isso, nós vamos agredir, irmãos, a soberania de Deus. Deus, ele é soberano. E o Espírito Santo está trabalhando nos nossos corações. E o novo nascimento é gerado em Deus pelo Espírito Santo. Então tudo começa pela iluminação. Enquanto a lâmpada não acender, tudo que você ouvir, você não vai conseguir entender. Exemplo, suponha comigo que esse lugar tivesse completamente fechado, completamente isolado, e as luzes estivessem apagadas. Daqui onde eu estou, eu não conseguiria identificar quem está da terceira ou da quarta fileira para trás. Talvez o Thales, que está bem pertinho de mim, eu conseguiria ver o branco dos olhos dele. E os dentes. Apesar dele não ser tão moreno. Mas eu não conseguiria identificar, a não ser que estivesse muito, mas muito perto. Agora, quando a lâmpada acende, eu consigo ver com detalhes, até mesmo aqueles que estão lá no fundo. Foi isso, e é isso que acontece quando a gente nasce de novo. O mundo para a gente não conseguia ver o mundo, a gente não conseguia ver o sistema, a gente não conseguia ver o diabo. Tem gente no mundo que acha que o diabo não existe. Pergunta para o seu irmão, você conhece alguém que acha que o diabo não existe? Tem muita gente que acha que o diabo não existe. Presta atenção, você conhece alguém que acha que Deus não existe? É simples, a lâmpada não acendeu. Então tudo começa com o novo nascimento, com a lâmpada acendendo. Isso não significa que a pessoa agora já é uma nova vida. Porque a gente começa a pensar, poxa, o fulano ele nasceu de novo, mas ele ainda continua fumando. Mas o outro fulano nasceu de novo e ele deixou de fumar. Aquele fulano, a lâmpada acendeu, e agora ele consegue ver de uma maneira diferente. E agora, por ver diferente, ele decidiu pensar diferente. É uma decisão. Você tem que decidir pensar diferente. Eu pesava 104 quilos. De repente, acendeu uma luzinha. Eu não conseguia amarrar meu tênis. Verdade? O pessoal faz piada por aí, né? Eu não estava conseguindo amarrar meu tênis, eu ficava sem ar.
Agora o outro pé. Verdade. Só que aí eu falei, opa, acendeu a luz. O que eu fiz? Eu preciso pensar diferente. Então, tudo aquilo que eu dizia que era gostoso, eu comecei a perguntar para mim, será que isso é saudável para a minha saúde? Gente, presta atenção, foi uma decisão de mudar. O Espírito Santo não apareceu para mim com um anjo, lá vem, mudes a maneira de pensar. Não, foi uma decisão. Eu fiz uma conta, eu vi e agora eu fiz uma conta. Se eu continuar desse jeito, eu vou morrer logo com um infarto. Eu fiz a conta, por isso eu decidi mudar. Entendeu o que é novo nascimento? Você vê. Depois que você viu, está na sua mão decidir mudar. Tem gente que nunca vai mudar, porque não decide mudar. Entende isso? Por isso que Paulo, eu rogo a vocês, que vocês renovem a mente de vocês e que vocês não se deixem ser conduzidos pelo fluxo do mundo. Amém, irmãos? Então esse era um ponto que eu queria só pontuar e deixar esclarecido com relação a outra noite. Se ainda ficarem dúvidas, me procura, me manda um WhatsApp para a gente... Porque a minha conclusão foi essa, entre o novo nascimento e a conversão, existe o discipulado. O discipulado vai te ajudar a ver como Cristo vê, a entender a palavra, a ter uma revelação da palavra. Amém? Começando nessa manhã, nós vamos falar sobre a prática do discipulado. E o título é esse mesmo, não teria outro título, porque aqui nós vamos esmiuçar. A parte da gravação está tudo valendo aí? Está certinho aí atrás, está tudo certo? Ok. Então, vamos lá. A prática do discipulado. Abra sua Bíblia, por favor, comigo em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Colossenses 3, 16. A palavra de Deus nos diz o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, o que tem que habitar em você, Elaine? A palavra de Cristo. Essa palavra precisa habitar em você. O assunto não acaba aí. Tem um ponto e vírgula. O que significa? A palavra de Deus vai habitar em você. De que maneira? Como? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Então o que nós estamos vendo? Para que a palavra de Deus habite em você ricamente, é necessário você entender que você vai ter que ser instruído. Você vai ter que ser aconselhado em toda a sabedoria. A sabedoria é a palavra de Deus. E instruir e aconselhar é o processo do discipulado. Louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então nós estamos entendendo que a palavra de Deus precisa estar arraigada, encarnada em nós. E um caminho para que isso aconteça é o discipulado. O interessante que eu gostaria de ressaltar aqui é que é mútuo. Não significa que só o pastor pode. Aqui está dizendo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. O que significa? Você não precisa ser um pastor para começar a discipular. Você precisa, na verdade, ser discípulo de alguém, estar no processo e entender que você faz parte de um corpo. E se você não funcionar, o corpo inteiro vai padecer. Então, quando o dedo decide não trabalhar, a mão vai ficar deficiente. Quando você decide não dar sequência, irmãos, o nosso ministério vai ficar deficiente, porque você faz parte desse corpo. Agora, pensa comigo, se o coração decidir não bater mais. Pensa comigo se o olho decidir não ver mais. Pensa comigo se a boca decidir não falar mais. Então, irmãos, nós precisamos entender que estar parado não é o caminho correto, mas que nós precisamos dar sequência nesse processo. Você alcançou a salvação por meio da graça.
E ser um verdadeiro discípulo de Jesus vai te custar muito. Ontem eu frisei bastante isso e não é necessário eu voltar nesse ponto. Mas eu não estou aqui falando sobre a salvação. Eu estou falando sobre um processo de amadurecimento, de crescimento espiritual. Eu gostaria de pontuar algo nesse aspecto com relação à salvação e à maturidade, entendendo que o discipulado vai me levar a lograr êxito nesses aspectos de crescimento. Eu gostaria de deixar algo registrado. João 1,12 diz o seguinte, presta atenção: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem. Então, irmãos, a condição de filho é para todos. Nós precisamos tomar muito cuidado aqui. A todos quanto creram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Então, seria errado se eu disser que só quem amadureceu realmente é filho. Detalhe. O que nós temos ensinado sobre paternidade é bíblico. Eu creio na paternidade bíblica. Onde nós estamos errando? A gente tem ensinado, ou não aqui, mas de uma maneira geral, a gente tem ouvido que soa que a filiação é o primeiro passo dentro do processo de maturidade. E hoje eu tenho convicção que a filiação, no sentido da maturidade, é o último estágio. Vou expressar melhor. A palavra, todos nós sabemos, que a palavra utilizada em João 1,12 é teknon. A palavra teknon significa bebê. Aquele que precisa tomar leite. É uma criança espiritual. E a outra palavra que a gente conhece, que define filho maduro, que foi o que Jesus ouviu na hora do batismo, é ruios, que é filho amado. No sentido, aquela palavra filho é justamente aquele que alcançou um lugar de maturidade. Então, no próprio grego, a gente tem teknon e tem ruios. O que significa, foi te dado o direito de ser filho, ninguém pode tirar isso de você, mas para que você possa usufruir de tudo que Deus tem para você numa condição de herdeiro, você vai ter que andar umas milhas. E é isso que nós estamos propondo. Só que hoje, nas igrejas, as pessoas estão chegando, irmãos, e eu estou vendo muita infantilidade. Porque as pessoas chegam na igreja e dizem assim, eu quero ser filho. Não, você já é filho, você precisa amadurecer no processo, precisa crescer no processo. E nós temos entendido claramente que nesse processo de maturidade espiritual, a gente tem, num primeiro estágio, o filho servo, a gente tem o filho discípulo, e a gente tem o filho herdeiro. Eu estou sendo bem cuidadoso em até repetir a palavra filho, para você entender que todos nós somos filhos e fazemos parte de uma mesma família, mas que cada um de nós está em um estágio, o filho servo, o filho discípulo e o filho herdeiro. Está ficando claro isso? Então, você não é escravo propriamente, senão filho, só que você pode estar em lugares em Deus diferentes. Não é o objeto dessa manhã de discussão, mas é necessário entender que o servo é aquele tipo de pessoa que faz porque está esperando algo em troca. O servo se limita a trabalhar e receber. Tem gente assim dentro da igreja. Ele faz, mas ele quer reconhecimento. Ele faz, mas ele quer elogio. Ele faz, mas ele vai cobrar. Essa pessoa, irmãos, está no nível básico, 0. Porque qualquer coisa que ele não gostar, ele vai embora. Ele não tem compromisso. No seu trabalho, quando você pega pessoas imaturas, você vê que a primeira coisa que elas falam assim, eu vou ver os meus direitos. Você já viu assim? Pessoas assim? Não, eu vou. É a mente de escravo.
É a mente de servo, é a mente medíocre. Ele trabalha na frente do patrão. Ele só faz a fim de ser visto. Ele só funciona com chicote. Escravo. Tem gente assim dentro da igreja. Segundo aspecto, o discípulo. O discípulo, ele deseja ser como o mestre. O desejo, ele está em busca de conhecimento. O discípulo, o alvo dele é ser igual. Ele quer ser igual. E isso não é errado até certo ponto. O grande problema da crise do discípulo é que o discípulo pode interromper o processo. Por exemplo, eu deixei bem claro ontem, Jesus não estava só com os 12. Jesus não tinha só 12 discípulos. Essa é uma utopia da igreja. Jesus não fez só 12 discípulos, irmão. Jesus fez mais discípulos, mas alguns decidiram caminhar mais profundamente com ele. E em Mateus 6,46, Jesus disse, olha, vocês estão me chamando de Senhor, Senhor, mas vocês não estão fazendo o que eu mando. E ali deixa claro que um monte de discípulos foi embora, ficaram os 12. Então, irmãos, o discípulo tem a opção de ir embora. São pessoas que elas estão ali, elas recebem e elas estão avançando no processo. Agora, é uma etapa. Dependendo da situação, ele vai embora. Quando o discípulo deixa de ser discípulo e entra na condição de filho, quando ele entende que a ligação é mais profunda do que o conhecimento propriamente dito. Quando uma aliança é estabelecida que vai além do conhecimento do mestre, é uma ligação. O que significa? Você se liga de maneira ou de tal forma ao seu discipulador, ao seu pai espiritual, que você entende, olha, eu posso estar longe dele, eu quero continuar ensinando a mesma coisa. É o que o pastor Igor tem ensinado sobre o legado. Quando eu morrer, ou se eu morrer, jovem ou velho, eu acredito que nesse lugar eu tenho alguns filhos espirituais e essa obra não vai parar. Essa é a diferença, é o legado. Só que, irmãos, o legado você tem que ter passado pelo processo do servo, do discípulo e agora se tornar um filho. O que significa? A aliança, ela não quebra mais. A gente não troca de pai todo dia, igual eu estou vendo por aí. Eu estou vendo gente que entra, não, hoje você é meu pai. Não, amanhã não, você não é mais meu pai. Irmãos, não é assim. Então, por que eu estou dando assim atenção antes da gente... Presta atenção, não estou ensinando sobre paternidade. Eu só estou levando a gente para trás, ensinando sobre discipulado, para a gente ver que o discipulado foi o que Jesus mandou a gente fazer. E nesse processo do discipulado, tem gente que vai se ligar tanto a você que a filiação vai ser natural. A gente não precisa ficar dizendo, é meu pai, eu sou filho, é meu pai, eu sou filho. Não, se você for aprovado no discipulado, o tempo vai dizer se você é filho. Quando eu morrer, você vai provar que você é filho, porque você vai dar sequência na visão que foi estabelecida. Quem está entendendo isso? Então vamos parar com essa história de só ficar dizendo que é pai, que é filho, e vamos voltar atrás um pouco e vamos falar o que é discipulado, irmãos, porque o negócio já é muito pesado. Ok? Dá um sorriso para mim todo mundo, amém? Quantos querem ser discípulos de Jesus? Quantos querem fazer discípulos de todas as nações? É o que eu quero. Os seus filhos virão. Você vai gerar. Você vai gerar muitos filhos de todas as nações. Mas nós estamos traçando o discipulado aqui. Ok? Então vamos lá. Salvação você alcançou por meio da graça. A condição de filho, direito de ser filho, foi por meio da graça. Mas ser um discípulo vai te custar simplesmente tudo. Paulo, ele fez questão de estabelecer o capítulo de Colossenses inteiro para tratar sobre o discipulado. O capítulo 3 e o começo do 4, Paulo está falando exclusivamente sobre discipulado. Esse era o método dele. E
Quanto mais eu estudo esse texto, mais eu vejo o padrão do discipulado nesse capítulo. O método do apóstolo Paulo era o discipulado. Ele destina o capítulo inteiro de Colossenses 3 para abordar esse assunto de maneira extremamente prática. Vamos ver então. Deixa a sua Bíblia aberta aí, só no capítulo 3 de Colossenses, porque talvez a versão é um pouco diferente. Eu quero te desafiar a olhar para lá, que é a revista atualizada, olhar na sua Bíblia, conferir, sem problema algum. Mas olha o que ele diz. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Assentado à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto. Então, olha na tela, eu fiz questão de colocar o portanto de maiúsculo, caixa alta, e também colocar ele amarelo. Por que que Paulo ele está definindo o perfil do discípulo? Ele está dizendo, o discípulo ele tem que ter nascido de novo, o discípulo ele tem que ter um coração ensinável, ele tem que pensar nas coisas do alto, ele tem que mudar a visão, e ele precisa entender que Cristo está assentado à direita de Deus. A expressão direita de Deus, ela fala sobre força na Bíblia. A palavra direita, ela fala de governo, de domínio, de realmente senhorio. Aonde que Jesus está assentado agora nesse momento? À direita de Deus. A expressão significa que ele é o Senhor de tudo. Jesus é o Senhor de tudo, mas você precisa entender que ele é o Senhor da sua vida e você precisa admitir isso. Então, como perfil do discípulo, Paulo estabelece, nasceu de novo, aquilo que nós falamos, regenerou. Tem um coração ensinável para mudar a maneira de pensar, o que significa, as coisas da terra não são tão importantes como a minha eternidade. Eu estou passando um tempo aqui nessa terra. E ele está dizendo, e por isso eu entendo que Jesus é o meu dono. Ele está assentado à direita de Deus. Olha para o seu irmão e pergunta para ele, Jesus é o dono da sua vida? Ok, a expressão, portanto, está grifada em amarelo por uma razão. Algumas expressões, elas soam na Bíblia, foram utilizadas como alarmes. Ao invés da gente ir para frente, a gente tem que voltar atrás. Portanto, por isso, deste modo, igualmente, são expressões que ao invés de eu continuar o texto, mesmo que o capítulo tenha começado ali, eu tenho que voltar atrás. Não teria sentido estar portanto, e o texto está desconexo do anterior. Então, por isso, nós marcamos o portanto. O que eu faço quando eu encontrar expressões como essa? Eu preciso voltar um verso, 2 versos e até um capítulo se for necessário. Então, o texto não começa, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo. Existe algo a mais. O que nós precisamos entender? Você tem que ter nascido de novo, você tem que decidir mudar a maneira de pensar e Jesus tem que ser o Senhor da sua vida. Mas, o verso anterior diz o seguinte, agora sim, se morrestes com Cristo, esse é o texto anterior ao portanto, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseie isto, não proveis aquilo, não toques aquilo outro. Então o que ele está dizendo? Olha, se você morreu de verdade, existe uma nova lei que vai dominar você, e não consiste em regras e doutrinas de homens. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente, irmãos, que entra na igreja e ele procura o pastor e diz o seguinte, pastor, eu quero saber aqui o que eu faço agora, como é que eu faço? Me dá um manual da igreja, porque eu quero estudar tudo direitinho para saber como eu devo me comportar para ser alguém dentro da igreja, para crescer nesse ministério. Paulo disse lá na frente, se ressuscitaste juntamente com Cristo.
Aqui ele está dizendo, se você morreu, as ordenanças não são a prioridade, mas agora você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Não é uma lei, mas é o temor que está vivo dentro de você. O discipulado, irmãos, não consiste numa regra, se consiste no temor de Deus. Continua comigo. Segundo, preceitos e doutrinas de homens. Pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, presta muita atenção, não tem valor algum contra a sensualidade. Então, irmãos, não consiste numa regra ou discipulado, numa lei, numa planilha, não. É um relacionamento que você vai estabelecer e que você vai decidir abrir a sua vida de uma vez por todas e permitir-se ser curado, transformado, tanto no corpo, quanto na alma, quanto no espírito. Essa falsa espiritualidade vai acabar na sua vida em nome de Jesus. Não é o terno que você usa, não é o tamanho da sua Bíblia, não é o seu vocabulário crentez que vai dizer que você cresceu. Não, os frutos estão no seu comportamento, na sua maneira de agir, na sua maneira de pensar. O que passar disso, deixa eu ver se eu sei fazer, tem aparência de sabedoria, mas não tem valor algum contra a sensualidade. É por isso que nós temos uma igreja, irmãos, fétida. É por isso que nós temos uma igreja hoje, onde líderes estão caindo em adultério, presos na pornografia, presos em pecados, irmãos, rudimentares. A igreja hoje, ela está presa, irmãos, em pecados assim, vamos dizer que, meu Deus, tem um vídeo rolando na internet, eu vou gravar, porque depois quem quiser ouvir, vou deixar registrado. Tem um vídeo na internet de um pastor que teve relação sexual com uma das ovelhas. O pastor foi descoberto e, com medo, ou por alguma outra razão, ele teve a coragem de pegar uma faca e ir lá matar o marido traído. Você ouviu o que eu disse, irmão? Um pastor fez isso, dormiu com uma ovelha e depois foi lá e matou o marido que havia sido traído. Pastor. A igreja, ela está assim, porque, olha lá, porque ela tem andado segundo preceitos e doutrinas dos homens. Isso não tem valor algum contra a sensualidade, mas o discipulado não. O discipulado é transferência de vida, é um relacionamento onde você está agora sendo transformado, e a vida de Deus que tem em mim está sendo transferida para você. Quem entendeu isso diz amém. Entendeu mesmo? Qual que era o método de Paulo para conquistar o mundo? O discipulado. Então, só revisando, discipulado é só para quem nasceu de novo. Se fostes ressuscitado juntamente com Cristo. Aonde que está isso? No texto. Segundo, para aqueles que têm um coração ensinável, disposição para mudar. Enquanto você não entender que você precisa mudar a sua maneira de pensar, você não está pronto para ser um discípulo. Não significa que a sua mente tem que estar completamente mudada, significa que você tem que ter a disposição para pensar diferente. Terceiro, Cristo tem que ser o teu Senhor. Não adianta. Enquanto você achar que você está sendo usado, lesado, abusado, que você está sendo oprimido, que estão te perseguindo, você nem começou a entrar no discipulado. O discipulado, irmãos, é algo, toda correção, exortação, ela é por amor. Ser um verdadeiro discípulo lhe custará simplesmente tudo. Vamos lá. Reputação versus caráter. O que é reputação? Tá fácil, né? Tá bem fácil, né?
Reputação é o que as pessoas pensam ao seu respeito. Olha para mim, todo mundo. Reputação não vale nada. Pelo amor de Deus. Não sai para aí fazendo um monte de besteira agora, porque o pastor disse que reputação não vale nada. Quando eu digo isso, irmãos, é porque é o mínimo. É o básico. Se você está devendo na venda do seu Zé, você tem que ir lá pagar, meu amigo. Mas isso é o mínimo. Nós estamos falando de crescimento espiritual. Então, o teu discipulador vai ter que perguntar para você como que está a sua vida, como estão as suas finanças. O mundo, irmãos, ele não trabalha, realmente, ele não está preocupado com o interior. Nós temos, eu não quero entrar nesse ponto, mas existe uma razão, depois a gente fala sobre isso. O mundo vê o mundo com lentes platônicas. O mundo vê o mundo com lentes dualistas. Isso é terrível. Mas uma outra hora a gente fala sobre isso. Que é justamente isso. É justamente esse aspecto. Você tem direito de pensar o que você quiser. Mas as pessoas têm que olhar para você e têm que pensar que você é uma pessoa boa. Você tem direito de se entregar aos prazeres, desde que as pessoas nunca percebam isso. Essa é a lente platônica e dualista. Tá? Mas depois a gente fala disso. Então, o caráter, aí já é o oposto. É quem você é de verdade. A proposta do discipulado não é melhorar a sua reputação. É transformar você. Jesus, irmãos, ele não reforma. Essa é bem pentecostal. Jesus transforma. Amém? Ouvi até um glória a Deus. Mas é verdade. Jesus, ele não quer melhorar você, ele quer transformar você. É da água para o vinho. Então o caráter é quem você é de verdade. O verdadeiro discipulado consiste num relacionamento sincero e sem máscaras, onde o discípulo tem o papel fundamental de abrir o seu coração a fim de ser ajudado. Qual que é o propósito? Ser ajudado. Então vamos trocar em miúdos. Quanto mais você abrir, mais condições eu tenho de te ajudar. Quanto mais você esconder, quanto mais você viver de aparência, menos transformação vai ter na sua vida. Nesse lugar, nessa igreja, nós não vamos valorizar a falsa espiritualidade. Eu não vou valorizar aqui quem não confessa pecado. Nessa igreja, irmãos, nós não somos um lugar de gente perfeita. Nós somos um hospital que cuida de gente doente. E se você abrir a ferida, nós vamos passar o metiolate, nós vamos curar. Porque em muitos ministérios o que vale não é o quanto você é santo, o que vale é o quanto você aparenta ser santo. Mas essa proposta é uma proposta mundana e ímpia. Ok? Você quer ser ajudado? Eu coloquei essa máscara por uma razão. A palavra hipócrita, eu já ensinei isso. A palavra hipócrita significa usar máscara, ou aquele que usa máscara. Isso vem da cultura grega, onde os personagens colocavam máscaras a fim de interpretar, serem pessoas que não eram. Então a reputação leva você a colocar máscaras da sua personalidade. Então você passa a ser pessoas diferentes, quando na verdade você é outra. No discipulado, irmãos, não dá para usar máscara, tem que ser sem máscara. Ok. Colossenses 3:9 é um texto que me provoca assim pensar bastante quando nós estamos falando sobre o discipulado. Porque Colossenses 3:9 diz o seguinte: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus efeitos. Esse texto, eu não quero forçar o texto, tá? Mas pensa comigo. O texto está falando sobre você abrir a sua vida. O contexto está falando sobre um discipulado sincero. O texto está provando para você que a reputação ou
o zelo pela reputação não é o melhor caminho. De repente, Paulo fala assim: não mintais uns aos outros. O que significa isso? Não é simplesmente eu ter a prática de mentir. Significa, irmãos, você viver uma vida dupla. Significa você dizer que está sendo acompanhado, mas quando o teu líder te pergunta, está tudo bem? Você diz, está tudo bem. Eu tenho um detector de mentira, viu? Eu não contei para vocês. Essa canetinha aqui, ela apita. Ti, 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 ti. Eu sei quando você está mentindo. Sei porque sei. No seu olhar, no seu gesticular, no tom da sua voz, na sua maneira de sentar, na sua maneira de se comportar com os outros, e ainda mais quando você vem para o culto de domingo à noite e eu olho para você daqui de cima. Quando você passa por aquela porta, irmãos, eu sou pastor, desculpa. Eu sei muito bem quando você não está bem. E quando eu te perguntar, está tudo bem? Tenha liberdade em dizer se está bem ou se não está. Pastor, não está bem. Podemos conversar? Vamos conversar. Há uma necessidade de a gente conversar? Há. Eu não posso dizer o que é. Às vezes sim. Às vezes eu já sei até o que é. Mas se você não quiser me contar, eu não posso te ajudar nada. Nós estamos entendendo que a máscara tem que cair. E que a proporcionalidade de mudança e transformação na sua vida vai ser pela quantidade ou pela abertura que você está dando. Se você pegar alguém roubando, se você pegar alguém traindo, vai ser muito difícil aquela pessoa se arrepender. Agora, se alguém roubou, e mesmo sem ninguém saber, ela procurou, significa que ela está arrependida. Se essa pessoa traiu, e antes que ninguém soubesse, ela procurar, significa que essa pessoa quer ajuda e precisa de ajuda. Agora, se depois de 10 anos, você não abriu isso para ninguém, e a pessoa que você dormiu com ela, resolver contar tudo, isso prova que seu coração está completamente endurecido. Alguém está me entendendo? Então, irmãos, nós precisamos lançar por terra a reputação. Não minta para o seu discipulador. Abra o seu coração hoje. Essa é a proposta do texto. Tem alguma área na sua vida a ser tratado? Não omita. Omissão é igual a mentira. Não, pastor, eu não falei nada, eu fiquei quieto. Isso é mentira, irmão. Agora, tem coisa dentro de você que está causando doenças e enfermidades. O pastor Cote é um amigo nosso, uma pessoa com muita experiência nessa área. E num dos livros dele, ele conta sobre uma experiência, irmãos, que me marcou bastante. Ele falou que estava no hospital, agora eu não me lembro qual que era a razão, e de repente entrou um jovem jorrando sangue. Aquele jovem tinha sido esfaqueado com um facão na cabeça. Várias facãozadas ele tinha recebido. E o sangue, ele rolava pelo chão do hospital e estava todo mundo muito apavorado. O Cote conta que ele chegou perto para ver aquela cena. E quando ele chegou perto, aquele jovem rangia os dentes e dizia: eu nunca vou perdoar o meu pai por ter me dado facãozada na cabeça. O que significa? Existem dores internas que doem mais do que as dores externas. Existem dores na alma que doem muito mais do que as dores físicas. A proposta, irmãos, é você se deixar ser curado. A proposta é você desejar ser curado. Porque tem coisa que por dentro a gente não consegue ver se você não abrir. Se você não colocar para fora. Aparentemente por fora estava feio o negócio. Sangue para todo lado.
Mas a alma daquele jovem sangrava muito mais. Porque ao invés dele gritar, ele dizia: eu nunca vou perdoar. Eu não sei que tipo de ferida, eu não sei que tipo de situação você passou, mas eu quero dizer que o caminho para essa cura chama discipulado. Você pode dizer amém? Por isso que eu fiz questão de colocar essa imagem muito forte. Porque ela revela, há pessoas que estão assim, completamente feridas. O discípulo que deseja crescer precisa ser direto, expondo suas fraquezas sem rodeio, indo direto ao ponto. Primeiro, qual é a área frágil da sua vida? Dói? Onde? O que te incomoda? Qual a sua vergonha? Aqui a gente poderia abrir muito mais, mas eu vou fazer isso. Nós vamos fazer depois um retiro, um acampamento, nós vamos inventar alguma coisa aí. Nós vamos fazer um processo bem legal de cura, de restauração aí. Qual que é a sua vergonha? Do que você tem medo? Aonde que dói? O que tem feito você tropeçar constantemente? São as respostas que você precisa dar. Antes que eu te investigue, ainda que nós vamos tratar isso de maneira prática, você precisa dizer: olha, dói aqui, está sensível aqui, eu tenho tropeçado. O teu passado te condena? Eu sei que esse título aqui, essa pergunta ficou meia, global, Olha para o seu irmão e diga para ele: o teu passado te condena? Eu estava organizando esse slide essa manhã e fiquei pensando o que vão pensar de mim. Eu pensei, a reputação não importa. Mas será que o teu passado tem te condenado? Pode ser que muita coisa vai voltar. Pode ser que os teus credores, eles vão voltar para te cobrar. Pode ser que alguma situação na sua vida vai voltar para te cobrar e você tem que estar muito bem resolvido, você tem que estar pronto, você tem que estar protegido, você tem que estar tudo limpo. Vamos lá. O método. Olha quem que eu coloquei na tela, dá uma olhada. Vou ser criticado no Brasil inteiro, mas tudo bem. Olha lá. O antes e o depois. É um método. O método de confidência, onde todo mundo está pagando um preço, onde uns estão sendo perseguidos. Vocês assistiram o Karate Kid, irmão? Eu assisti o primeiro e o segundo. A maioria que assistiu o primeiro e o segundo. Todo mundo paga um preço. O discipulador foi espancado, destruíram a academia dele. O menininho apanhou, foi ridicularizado. Está todo mundo pagando um preço, não acho que é só você não. Para discipular você, irmãos, a gente paga um preço. A gente entra em umas guerras que não era nossa. Mas no final vai valer a pena para todo mundo. Você pode dizer amém? Então o método, vamos lá. Volta. Proposta, encontros semanais. Um discipulado verdadeiro, a gente está falando de relacionamento. Então a gente tem que, no mínimo, sonhar com encontros semanais. Entre parênteses, regulares. Regular significa que o alvo é semanal, mas isso pode oscilar um pouco. Eu não quero trazer um fardo para vocês, mas o caminho é esse. Se pudesse ser todo dia. Se pudesse a gente ter uma chácara, Marcelo? E morar todo mundo junto. Vamos fazer igual o cigano, irmão. Elza? Vamos plantar uma horta. Vamos criar galinha. Irmão, seria muito bom. O grande problema é que a gente não pode viver só em comunidade. Jesus disse que a gente tinha que fazer isso no mundo inteiro. Então,
a gente tem que continuar vivendo a vida. Então a gente vai ter que adaptar a nossa realidade. E dentro da proposta de igreja, é que no mínimo, seja semanal, ou no mínimo regular, esses encontros. Esse é o nosso método. Outra característica desse método é perto, é junto. Não é uma sala de aula. Nós temos que encontrar algum meio para ter um olho no olho, o ombro no ombro, o um a um, o face a face, onde tudo que disser vai ficar patente aos olhos, aonde não vai haver obscuridade, aonde não vai haver lugar para mentira, espaço para o diabo agir. Então, diga para o seu irmão, olho no olho. Isso fala de um aspecto pessoal. Pessoal mesmo. Você vai ter que escolher alguém e você vai ter que se abrir para ajudar outras pessoas. Irmãos, nesse seminário, o que eu mais queria que você entendesse que você precisa ser um discípulo, mas que você precisa entender mais do que tudo, que está na hora de você começar a cuidar de alguém. Talvez a resposta para o seu problema é cuidar de outra pessoa. Sabe? Ah, não, pastor, eu quero um tempo, porque eu quero cuidar das minhas coisas. Isso não é bíblico. A palavra de Deus diz, olha, cuida das minhas coisas que eu cuido das suas. Cuida dos meus filhos que eu cuido dos seus. Dá a sua vida que eu vou te recompensar. Amém. Esse discipulado, nesse método, ele trabalha com uma amostragem de prioridades. Nós vamos falar disso daqui a pouco. O que é essa amostragem de prioridades? São 4 perguntas básicas, que todo mundo hoje vai sair daqui decorado. Não tem mistério. São 4 perguntas fundamentais do discipulado. Faça as perguntas certas e aguarde resposta. Então, nós vamos entender que são 4 perguntas. Essas perguntas, elas precisam ser feitas de maneira inteligente, da maneira correta. Você não pode, no discipulado, fazer pergunta simples, só como eu disse no começo. Encontrei com você no culto de domingo, está tudo bem? Está tudo bem. Não, nós estamos falando do discipulado agora. Nós estamos falando do encontro semanal. Então eu tenho que pensar em uma pergunta que vai fazer com que você me fale mais do que sim ou não. Então o discipulador tem que ser inteligente, no sentido de permitir que Deus lhe use, que Deus lhe dê sabedoria. Diga comigo, encontros semanais, olho no olho, amostragem de prioridades, fazer as perguntas corretas. Isso vai fazer de você um campeão. Amém? Terrível. Vamos lá. Prioridades. Essas são as 4 perguntas básicas. Primeiro, todo mundo diz comigo, Deus. Quando a gente estabelece Deus como centro da nossa vida, a gente está definindo que a nossa vida é cristocêntrica. O que significa? Cristo é o centro de todas as minhas decisões. Se o discipulado é para fazer que você cresça em Deus, qual que é o primeiro ponto, o ponto mais importante, a maior prioridade? Tem que ser Deus. No discipulado, quando a gente identifica essa prioridade que é Deus, a gente está definindo a nossa ontologia, que significa, eu sou um cidadão do céu. Eu sou filho de Deus. Eu tenho um Pai. Você pode dizer amém? Quando você define Deus, em primeiro lugar, você está definindo a sua axiologia. A palavra axios significa prazer. Então você está definindo todos os seus prazeres. O salmista disse, todas as minhas fontes estão em ti. Olha o tanto de problema que você está resolvendo quando você leva a pessoa a entender que
Deus tem que ser o primeiro na vida dela. Ela está entendendo, eu não sou dessa terra, eu sou do céu. Então tudo que eu faço aqui é pensando no céu. Eu não faço porque sou escravo, eu faço porque eu sei quem eu sou filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, a minha cultura é a cultura do céu. Então a minha prática não vai ser a prática terrena, mas vai ser a prática celestial. Então, agora, em resumo, como levar a pessoa a entender o que é Deus? Vamos lá. Deus, irmãos, não se trata de igreja. Deus, nessa perspectiva, não tem nada a ver com o ministério, com o quanto Deus está te usando. Isso aqui é altar. Então, a primeira pergunta que você vai fazer no encontro semanal com o seu discipulador, ou a primeira pergunta que você vai ouvir do seu discipulador é: como está o seu relacionamento com Deus? Me fala um pouco sobre isso. Me fala um pouco sobre o seu tempo a sós. Você tem conseguido orar? Qual tem sido a sua oração quando você está sozinho? A oração, ela define a visão que você tem do mundo. Jesus disse: eu quero ensinar vocês a orarem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Essa era a visão que Jesus tinha do mundo, expressa na oração. Então é muito importante você saber qual que é o alvo de oração do seu discípulo, para você saber que tipo de visão ele tem do mundo, porque esse tipo de visão que ele tem do mundo está definindo a vida que ele vem vivendo. Alguém me entendeu? Então a primeira pergunta: você tem orado? Como é que está a sua vida de oração? Quais são os seus alvos de oração? Quanto tempo você tem orado? Se a pessoa disser: pastor, eu não tenho orado, então você já descobriu qual que é o principal problema da vida dele. Pastor, eu estou entrando em depressão. Jesus disse que se você não orasse, você cairia em tentação. Jesus estava no Getsemane e voltou e encontrou os discípulos dormindo de tristeza. Dormir de tristeza é igual, é sinônimo de depressão. Tem crente dentro da igreja tomando remédio controlado, e isso não é errado. Tem gente que tem patologia, mas tem gente que não tem patologia. Está me entendendo? E precisa orar. Nesse processo, você tem que estar pronto, discipulador, a chamar a pessoa para orar com você. Então, se você identificou: pastor, discipulador, eu não estou conseguindo orar, como que eu vou resolver esse problema? Vamos marcar um horário para a gente orar junto 2 vezes por semana? Quem está me entendendo? Então vai orar com ele, mostra para ele, sonda, chama ele para orar com você, não caminha sozinho, peça ajuda. Segundo, meditação na palavra, dentro da proposta ainda da primeira pergunta, porque Deus não consiste no culto, na liturgia, no ministério, mas no seu tempo a sós, no seu altar. E o altar é composto por oração e por palavra. Então, você tem lido a palavra? Em qual texto? Onde você está meditando? Você está estudando algum tema específico? E a pessoa vai te dizer: me fala um pouco. Eu gostaria de desafiar você a anotar os seus estudos. Deixa eu ver o estudo da semana passada. Alguém está me entendendo? Ah, pastor, eu não estou conseguindo anotar. Eu vou pensar: eu duvido se você está estudando. Você entendeu? É de maneira prática. Terceiro, dentro do mesmo aspecto, a santificação. Porque o seu relacionamento com Deus, ele está sendo diagnosticado pelo, primeiro, sua quantidade de oração. Segundo, pela sua meditação da palavra. Terceiro, pela sua santificação. Pastor, eu acho que não tem nada a ver. Tudo bem, só que a Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Se você não está vivendo em santificação, você está se relacionando com quem? Alguém está me entendendo? Você está vivendo um ciclo de pecado na sua vida. E você está relacionando com quem? Tem que ter um reflexo na sua vida espiritual de maneira prática. Então você precisa de ajuda. Vamos lá. Segunda pergunta importante:
família. Então, a pessoa respondeu e ela disse: pastor, minha vida com Deus está ótima. Eu estou orando, eu estou meditando na palavra e eu estou conseguindo vencer muitos gigantes. Eu não estou tendo muito problema, mas a minha família está complicado. Papéis precisam estar bem definidos. Qual que é o papel da mulher dentro de casa? Qual que é o papel do homem dentro de casa? Qual que é o papel dos filhos ou de um filho dentro de casa? É um menino? É uma menina? É um jovem? É um adulto? Mora com os pais? É solteiro? Mora com os pais, mas é casado? Tem que definir tudo isso. Tem que fazer essas perguntas, tem que entrar, tem que mexer, tem que saber como é que está isso. Identificar os pontos de conflito. Então, o que você vai fazer? Nessa segunda pergunta, você vai perguntar como que está a família. Se a pessoa é casada, como que está o casamento? Como que está a comunicação? Como que está a provisão dessa casa? Quais são as queixas? E aí você vai ouvir essa pessoa. Olha para mim, todo mundo. Eu não quero que a gente aconselhe por lógica nessa igreja. Nessa igreja nós não vamos ser lógicos, nós vamos ser bíblicos. Você pode dizer amém? A Bíblia tem todas as respostas para a humanidade, todas. Ao invés de você ficar dizendo, olha irmão, deixa eu te falar, eu acho, eu penso, pede para ele uma semana. E vai estudar o problema dele. Qual que é o problema dele? Pede uma semana para ele, vai estudar o tema. Você já levantou qual que é o problema dele? É família? É insubmissão? É grosseria? Né? Então pega aquele tema, ao invés de ser, olha meu irmão, não. Me dá uma semana, vamos orar. E aí você, como discipulador, vai focar no tema. Se precisar pedir ajuda, pede ajuda para o pastor. Mas você vai orar por aquela pessoa e depois, na outra semana, ou um dia depois, ou 2 dias depois, eu não sei. É o dia a dia que vai determinar. Você vai pegar a resposta na Bíblia e vai levar essa pessoa a meditar naquele assunto pela Bíblia. Alguém está me entendendo? Porque muitas vezes, irmãos, a gente está aconselhando as pessoas pela lógica e vai dar errado. Agora, se a gente aconselhar pela Bíblia, vai dar certo. Houveram muitas situações que eu disse, podia fazer isso. Eu parei e falei assim, não, peraí, o que a Bíblia diz? Não, eu posso me envolver nesse problema, né? Problema de relacionamento, o pastor é sempre chamado para se envolver. Mateus 18:15. Se você tem um problema com o teu irmão, vai até... Qual que é o padrão da Bíblia? A Viviane está com problema com alguém? A Viviane tem que ir até a pessoa. Não resolveu o problema. Então a Viviane agora vai chamar uma testemunha. Segunda etapa. Viviane, você já foi lá e pediu perdão? Só um exemplo, viu gente? A Viviane não tem problema com ninguém, amém? Amém, Viviane? Então agora, ela já foi lá e não deu certo. Agora ela chamou uma testemunha. Pode ser eu? Pode. Pode ser outra pessoa? Pode. Uma pessoa de confiança, uma pessoa equilibrada. Pelo amor de Deus, não chama ninguém, irmãos, que está disposto a ir lá bater por sua causa, matar por sua causa, amém? Não vamos lá resolver esse negócio agora. Não faz isso não. Leva alguém que vai trazer equilíbrio nessa conversa. Não deu certo, a gente vai reunir a igreja inteira. E nós vamos dizer, irmão, porque você não se arrependeu, nós estamos aqui agora para tratar esse problema que era íntimo, mas se tornou público. Fofoca, irmão, se não resolver da primeira e da segunda, a terceira vai ser aqui em cima. Esse é o padrão. Ah, não, mas a gente podia fazer o seguinte, o senhor podia marcar um aconselhamento com ele, fingir que não sabe de nada. Vamos ser bíblico. Vai dar mais certo. Terceiro, trabalho. Observe, irmãos, que eu fui pedagogo. Amarelinho, Deus. Olha, irmão, que coisa linda. Vermelho, família, amor. Verde, trabalho. Din-din. Eu pensei, irmãos, fui iluminado essa manhã. Então,
o que o trabalho fala? Quais as perguntas que você vai fazer? Direto ao ponto. Finanças, realizações pessoais. Não é pecado, irmãos, trabalhar no secular. Você não é menos espiritual do que eu que vivo integral no ministério porque você está trabalhando. Isso é um engano que a gente tem que destruir. Cada um tem uma função no reino de Deus. Você pode dizer amém? Que às vezes o pessoal olha para mim e diz: pastor, o senhor é um homem super espiritual. Por quê? Porque o senhor vive para a obra. Amém, irmão, mas eu só vivo pela obra porque você, de alguma maneira, abençoa a minha vida. Quem é mais espiritual? Quem jogou tudo ou quem todo mês está ofertando na minha vida? É igual. Tem que ser muito louco, irmãos, para todo mês trabalhar 30 dias, chegar no final do mês e dar 10%. Mas foi isso que a Bíblia chamou a gente para fazer. Quem tem mais fé? Quem deixou tudo ou quem todo mês é fiel? É igual. Diz amém, irmão. É igual. Quando a gente faz uma oferta, você entende o propósito, você está crendo, você está abençoando, seja fiel, faça isso. E você realmente vai ser tão espiritual quanto eu sou. Então, nesse terceiro ponto, você precisa fazer perguntas ainda mais inteligentes e identificar os problemas. Não tenha medo de perguntar. Aqui, você tem que encontrar o caminho. É claro, lembra que eu disse no começo. Você não pode ser intransigente. Você não pode invadir a privacidade da pessoa. Lembre que a pessoa tem o direito de responder ou não responder. Se você forçar ela a responder, ela pode te responder, mas não vai ter cura, não vai ter mudança. Alguém está me entendendo? Então, nesse relacionamento, você vai desenvolvendo esse crescimento espiritual. Amém? Então, vamos lá. Diga comigo: finanças, realizações, conflitos e dificuldades. Isso aqui para jovens é importante até mesmo definir que faculdade que ele vai fazer. Tem jovem aí, irmãos, que precisa de ajuda para escolher a faculdade. Sim ou não? Se você está discipulando um jovem, ajude ele a escolher o curso superior. Se você está discipulando alguém, oriente ele. Busque informações. Não vamos deixar essa pessoa escolher o caminho errado aí. E por último, o quarto ponto é ministério. Entender que precisa fazer pelos outros aquilo que estão fazendo por você. Essa é a tônica do ministério. Você foi alcançado por Jesus? Sim. Você tem sido cuidado? Sim. Então isso não pode parar por aqui. A tocha tem que passar para frente, como uma corrida, né? Que a gente vai revezando a tocha. Essa tocha tem que passar para frente. Você não pode viver a sua vida, sabe, ser assistido, receber oração, ser tratado e não passar isso para frente. Então, o ministério, observe no quadro, ele está em último lugar. Depois do ministério vem o trabalho. Depois do trabalho vem a família. E em primeiro ou primeiríssimo lugar vem Deus. Irmãos, é tão interessante, a experiência tem me ensinado uma coisa. Presta atenção, todo mundo que aqui em cima, ó, negligenciou, daqui para baixo está dando tudo errado. Então você pode começar por aqui, ó. Mas se a pessoa só pensa no ministério, o recurso não vai entrar, a família vai estar com problema e Deus vai estar completamente esquecido. Quantos já viram filhos de pastores que não querem ir para a igreja? Por quê? Porque esse lugar estava aqui, ó. Essa área da vida dele estava bem aqui. Então, em primeiro lugar, ele estava fazendo pelos outros, mas não estava fazendo, primeiro, exercendo o sacerdócio diante de Deus, depois pela casa dele. Eu não sei quem conta essa história, mas eu vou contar.
Um pastor, ele decidiu fazer o que ele nunca tinha feito nos anos anteriores. Ele decidiu, de uma vez por todas, visitar, durante o ano, todas as famílias daquela igreja. Ele falou, olha, todo mundo vem reclamando de mim, esse ano eu vou me organizar. Era uma igreja aí com uns 300 membros, mais ou menos 400 membros. Ele falou, todas as pessoas vão ser cuidadas esse ano por mim mesmo. E ele fez isso, fez um plano e começou a visitar todo mundo. Quando chegou lá naquele culto da virada, lá naquele último culto, ele disse, todo alegre, contente, dizendo, olha, eu queria que você, que não foi visitado por mim, eu queria que você, nessa igreja, que nesse ano não teve assistência, não foi cuidado, não foi ouvido, levantasse a sua mão. Esse ano eu visitei todas as famílias dessa igreja. Se tem alguém aqui nesse lugar que não foi visitado, que não foi cuidado, levante a mão. Na primeira fileira, a mulher e os filhos dele levantaram a mão. Por quê? Porque, na verdade, irmãos, ele deixou de cuidar do que realmente importa, que é a família dele. Eu não quero chegar no céu e minha família não está lá. Eu amo todos vocês, mas eu quero dizer para vocês, em primeiro lugar, eu amo a minha esposa e amo os meus filhos. E se eu não morrer por eles, não existe ministério que funcione. Se a gente tiver problema dentro de casa, eu não estou falando de desentendimento, irmãos. Vou ser bem sincero para você, eu estou gravando, eu não estou falando sobre divergência de opinião. Eu não estou falando sobre atrito no relacionamento. Estou falando sobre rupturas. Estou falando sobre desordem completa. Estou falando realmente sobre problemas graves, ainda que todos os problemas precisam ser conversados, discutidos e orientados. Amém? Qual a primeira pergunta que você vai fazer para o seu discípulo? Deus, você vai falar para ele, Deus. Qual é a pergunta que você vai fazer para ele? Como está o seu relacionamento pessoal com Deus? Ele vai dizer, batuta. Tem uns que só vão fazer assim, Aí você já sabe que a sua pergunta não cumpriu o propósito. Então você vai perguntar para ele, que horas você tem orado regularmente? Onde você tem orado? E qual o seu alvo de oração? Opa, fechou a porta. Entendeu? Depois, você está lendo a Bíblia? Onde? O que Deus falou com você essa semana? Deixa eu ver o seu estudo. Terceiro, problema com a santificação. Você está tendo alguma dificuldade? Está tudo bem? A gente vai virar a página e eu vou mostrar para você como avançar se a pessoa deixar. Segundo, a família, nós vamos mostrar também trabalho e ministério. Investigação. Paulo trata esse assunto, não ignora o erro de português, de maneira clara e transparente, indo direto ao ponto. Sendo assim, vamos seguir o seu exemplo. Abaixo temos pontos que podem auxiliá-lo nesse caminho, o Evangelho. Árduo, chamado de verdade, confissão sincera, que levará a usufruir do alvo que é a verdadeira vida em Cristo. Então, observe que eu parafraseei com João 14,6. O caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho é o próprio Evangelho. A verdade é uma vida de confissão sincera, que vai levar você a viver a plenitude de Cristo. Então, vamos lá. Santificação. O alvo da sua pergunta número 1, Deus. Então, quando você perguntar de Deus, você precisa saber como que está. Então, por isso que eu coloquei santificação como o cerne, o diagnóstico, para saber se realmente está tudo bem. Porque a pessoa pode estar orando, agora, a resposta da oração dela vai vir na santificação. A qualidade da palavra que ela está comendo, do alimento que está comendo, está transformando a vida dela e está trazendo reflexo na santificação. Alguém me entendeu?
Foi o que eu disse. Se na sua vida não tem mudança, com quem você está se relacionando? Com Deus eu acho que não é. Ok? Vamos lá. Pecados cometidos no corpo. Para a gente ganhar tempo, nós não vamos ler, mas tudo foi extraído de Colossenses 3, verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Qual natureza terrena? Primeiro, fornicação. O que é fornicação, irmãos? Fornicação é o sexo antes do casamento e está ligado à promiscuidade sexual. É diferente do adultério. O que é adultério? É quando uma pessoa casada se relaciona com outra, casada ou não casada. O que é fornicação? São duas pessoas que não são casadas tendo relação sexual. Tá? Isso vai de 0 a 10. Tem gente que acha que beijo na boca não é relação. Irmãos, beijo na boca é iniciação para o ato sexual. Procura um médico, especialista na área, e pergunta para ele o que é beijo. O que o beijo provoca? Todo mundo sabe que o beijo provoca, amém, irmão? Então vamos lá, fornicação. Impureza. Afeição desordenada. Na afeição desordenada, eu gostaria só de dizer que essa afeição desordenada, ela está ligada à soma disso tudo aqui, ó. Tanto a fornicação quanto a impureza, a afeição desordenada, ela se explica melhor com a imoralidade. Qualquer tipo de imoralidade, virtual, a pornografia, as mensagens calientes, tá? Tudo que envolve a vida extraconjugal, isso é a afeição desordenada. Isso está ligado à imoralidade. Então, quando você for perguntar como é que está o relacionamento com Deus daquela pessoa, o seu instrumento de medição são essas perguntas. Pastor, da onde que eu tiro tudo isso? Colossenses 3. Está lá a lista. Estuda Colossenses 3, está tudo lá. Então, na dúvida, pega a Bíblia, leva essa pessoa a meditar com você. Vil concupiscência. O que é a vil concupiscência? Quem pode me dizer? Vil concupiscência, fazer o que quiser, quando bem entender, apegando-se tudo que atraia a sua imaginação. Isso é vil concupiscência, é um mau pensamento. Mas não é só um mau pensamento, pastor Daniel, é fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, ser guiado pelos meus próprios desejos. Você já ouviu aquele ditado? Quem fala o que quer, ouve o que não quer? Quem já ouviu esse ditado aí? Então, isso aqui é uma vil concupiscência. Tem gente que não mede o falar. Tem gente, irmãos, que não mede o que fala. Vil concupiscência. Fala o que quer, na hora que quer. Ele é guiado pela vontade, ele é guiado pelo prazer. Essas pessoas, irmãos, precisam ser curadas. Outro ponto, a avareza. O que é a avareza? A Bíblia diz que a avareza já é a idolatria. Então, dentro desse processo de santificação, que está ligado à primeira pergunta que você fez, como que está o relacionamento com Deus, você precisa saber qual a área frágil da vida dela que está separando ela de um relacionamento mais profundo com Deus. E dentre eles, fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência e avareza. Tem gente, irmãos, que é muito espiritual, mas não consegue contribuir na casa de Deus. Isso é um problema. Tem gente que não consegue dizimar, não consegue ofertar, não consegue abençoar ninguém, ele não tem alegria. Isso é um problema.
A idolatria é muito mais do que ter uma santinha lá na sua casa. A idolatria pode ser o seu carro, pode ser o seu filho, pode ser a roupa que você vive, pode ser o padrão de vida que você vive. Que tal romper com esse padrão e começar a fazer aquilo que a palavra de Deus orienta de fazer? Que tal baixar o nível e começar a dizimar de verdade? Que tal, irmãos, deixar de comer uma pizza, mas poder ofertar no missionário? Avareza. Não, pastor, se eu não comer uma pizza, eu morro. Ok, eu quero dizer para você que essa pizza está fazendo separação entre você e Deus. Porque ela revela a avareza que está escondida lá no seu coração. Alguém me entendeu? Ah, pastor, eu não concordo. Ok, tudo bem. Vamos voltar lá no começo. Eu acho que você não nasceu de novo. Porque tudo aquilo que para você é comum, pode ser que a lâmpada não acendeu. E aí nós vamos precisar orar para essa lâmpada acender. Idolatria. Então, esses pecados propriamente são no corpo. Vamos falar um pouquinho dos temperamentos. Colossenses 3,8 fala sobre temperamento. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Os primeiros tipos de pecados listados por Paulo, irmãos, são pecados, não existe nem pecadinho e nem pecadão, amém? Mas, por exemplo, se eu chegar na sua casa e encontrar uma santa, Sérgio, Aparecida aqui dentro dessa casa depois de 15 anos sendo discipulado? Não, meu filho, pelo amor de Deus. Se eu chegar na casa de qualquer um e encontrar um DVD pornográfico em cima do rack da sala, tá lá, para todo mundo ver. Tá lá em cima assim, ó. Eu já fui fazer visita em casa de gente ímpia e encontrei revista pornográfica, tudo normal. Agora, meu amigo, se eu for na sua casa e encontrar algo assim, tão fácil, é isso que Paulo está dizendo lá atrás. No verso 5, ele diz, olha, deixa eu falar um negócio para vocês. Vamos começar pelo grosso. Vamos começar pelo negócio que é gritante. E ele começa, avareza, vil concupiscência, você deseja fazer o mal mesmo, você faz o mal, você não só deseja, vil concupiscência é aquela pessoa que chega no fim. Agora não. Despojai-vos igualmente o quê? Ele está fazendo referência ao que estava lá atrás. Lembra que eu disse que algumas palavras são um alarme, há um contexto. Só que agora ele fala assim, ó, de tudo isso. O que significa? Se você venceu aqueles primeiros, agora existe uma nova etapa que você precisa matar. Porque você matava e você não mata mais, não é suficiente, irmãos. Alguém está me entendendo? Ah, pastor, é que o senhor não me conhece, eu já matei, foi uns 3. Não tem problema, isso passou na sua vida, meu amigo. Você acha que você é crente porque você não mata? Aí Paulo passa para o próximo nível, e você deve acompanhar a pessoa nesse nível, irmãos. Ira. Ah, pastor, a Bíblia diz, ireis, mas não pequeis, então eu posso viver irado. Não! Não é um padrão. Isso é um desvio comportamental. Se você vive a vida irada, você é um iracundo. Irmãos, você não é iracundo, você é santo de Deus. O fruto do Espírito não é a ira. Diga amém, pelo amor de Deus. Porque eu já encontrei gente dizendo que pode viver irado. Não, o fruto do Espírito, nos frutos do Espírito, eu ainda não encontrei a ira. Amém, irmão? Você pode se irar? Pode, mas tem que ser um acidente. Tem que ser de vez em quando. Tem gente que já acorda, já chuta o cachorro, e já sai, o menino faz xixi na roupa. Não, meu irmão, para com isso. Cólera. Agora a gente tem cólera, tem um monte de doença. Não, não é patológico isso. Isso é uma ira extrema. O colérico é um temperamento, irmãos, que o sentimento predominante dele é a cólera. Ele é guiado pelo ímpeto. Problema, o colérico, ele não fala, ele faz. Eu acho que o sanguíneo, ele é mais irado do que o colérico.
Você entendeu? Porque a pessoa irada, ela fala. O problema de que quem está com cólera, quem está encolerado, não sei nem se existe essa palavra, ele vai lá e mete a faca. Você entendeu? Ele não promete, eu vou te bater, ele vai lá e bate, espanca. A pessoa que está com a cólera em si, ela não pensa. O raciocínio dela, corta. É aquela velha frase, fiquei cego, não vi mais nada. Você não pode viver assim, irmãos. Tem gente que está calmo, aí recebe a ligação da TIM. O dia estava tão bom. Olá, senhor Jonatas, bom dia. Aqui quem fala é o Ricardo, estou falando do Rio de Janeiro, da central de atendimento da TIM. É um negócio, irmãos, que prova a nossa fé. Mas vamos lá. Temos que vencer a malícia. Não é mais a vil concupiscência em si, não é mais a afeição desordenada, mas é a malícia. É algo mais sutil um pouco. Sabe, são sentimentos, está dentro do temperamento. Comportamento de sensualidade, insinuante, maledicência, está explícito as áreas que você precisa trabalhar e pensamentos. Então observe que essa segunda etapa é um nível mais profundo, onde Paulo aborda que o discipulado verdadeiro, ele vai tratar o comportamento e também o temperamento. Ok? Vamos lá então, vamos dar sequência. Faltava uma. Esse último não precisa falar, né, irmãos? Palavras torpes da vossa boca. Olha para o seu irmão e diga para o seu irmão, crente não fala palavrão. Você concorda com isso? Amém. Então vamos lá. Família, a gente vai ser bem objetivo agora. Lá no relacionamento com Deus, eu trabalhei como aspecto principal a santificação, para diagnosticar se o relacionamento está bem. Presta atenção nesse raciocínio, por favor, que vai ser importante para você. Então, quando você tiver na primeira pergunta, você vai perguntar como estão as práticas espirituais e logo em seguida, nessa mesma vertente, você vai perguntar como que está a vida pessoal e santificação. Porque se a pessoa está presa em pecados no corpo graves, ou se ela está presa em pecados na área do temperamento, não é que é menos grave, mas que ela já passou por um estágio. Você está entendendo então que ali precisa haver um conserto. Na oração e na palavra. Agora aqui eu utilizei a palavra restauração. Por que eu usei a palavra restauração? Porque aqui, irmãos, é onde a gente vai pegar as feridas, os problemas, aonde vai ter que ter perdão. Então, se a pessoa está orando de verdade, e agora ela está sendo discipulada na questão familiar, o que significa? Não dá para guardar ódio. A pessoa vai ter que perdoar. Não dá para levantar a situação de 25 anos atrás. Ela tem que zerar essa conta. Alguém está me entendendo? Como que ela vai fazer isso? Mudando a maneira de agir. Ela tem que mudar. Então, a palavra foi a restauração. Lá atrás eu medi pela santificação. Aqui eu vou medir pelo nível de reconciliação. Está claro. Então vamos lá. Você nunca vai ser um líder se não cuidar da sua casa. Tudo começa em casa. Então não adianta, irmãos, a gente ter uma igreja grande com casamentos destruídos. Porque mais na frente nós vamos ter uma igreja que vai envergonhar o sem envergonhado, ou vai envergonhar o nome de Jesus diante da sociedade. Então, como trabalhar a questão familiar no discipulado? Primeiro, defina o papel da mulher
Qual que é o papel da mulher? Paulo fala sobre isso lá. Vós, mulheres, estás o quê? Sujeitas a quem? Os próprios maridos. Como? Convém no Senhor. Então você vai ter que trabalhar com essa pessoa se ela está sendo submissa dentro da casa dela. Lembre, irmãos, que dentro da casa é uma coisa, o ministério é outra coisa. Uma pessoa que não é bênção dentro de casa, ele não pode ser uma bênção no ministério. Nós precisamos buscar isso em Deus, essa revelação. Você pode dizer amém? Vamos lá então. Qual que é o papel da mulher? Servir a casa, ser submissa. Que tipo de pergunta você vai fazer para essa mulher? Como é que está seu relacionamento com seu marido? Se ela falar que ele é o Satanás... Se ela falar que você é o Satanás, que o marido é o Satanás, irmãos, pronto. Agora presta atenção. Se ela está dizendo que o marido é Satanás, ela é uma com o marido. Então ela é uma diabetes. Horrível. Vamos lá, está gravando. Isso aí vai ficar horrível. Vamos lá. Papel do marido, ou papel dos maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos... Eita Deus. A palavra em inglês, against, ó, contra. Irmãos, não dá, tem que amar. Não dá para você, na sua casa, ter o PT e o PMDB. Não dá. Só na política que casa o PT com o PSDB, né? Não é PSDB? O Temer? PMDB. PMDB. Só na política. A política, irmãos, fala de relacionamentos superficiais. Eu lembro agora de Daniel, sobre a estátua. Os pés da estátua eram de ferro e barro. Isso representa os fins dos dias e a aliança que o anticristo fará com as nações, que é de ferro e barro. Irmãos, na nossa casa não dá para ter ferro e barro. Não dá para ser contra. Nós somos um. E se a minha mulher é o diabo, eu sou um com ela. Se eu sou o diabo, a minha mulher é um comigo. Se nós somos então esses seres inescrupulosos, na nossa casa, não é o céu que reina, é o inferno. Em nome de Jesus, isso precisa acabar. Só que a desordem ou a ordem não vem só no casamento. Então nós precisamos ampliar no discipulado perguntas que envolvam sobre os filhos. Vós, filhos, obedeceis em tudo. É tudo, irmãos? Em tudo, aos vossos pais. Porque isso é agradável ao... Então, se você está discipulando um jovem, pergunta para ele, você está obedecendo teu pai? Não, meu pai não é nem crente, meu irmão. Estou perguntando se seu pai é crente. A pergunta não é se você... Eu não perguntei do seu pai. Perguntei se você está obedecendo teu pai. Não importa, irmão, se é crente ou não é. Desde que ele não te induza ao pecado. Só isso. Se o teu pai te levar a um bordel, você está abençoado por Deus para não entrar naquele bordel. Mas tudo aquilo que não te induza ao pecado, você tem que obedecer, goste ou não goste. Amém, irmão? Se seu pai te obrigar a beber, você não vai beber. Porque você conhece. Mas ao invés de você amaldiçoar ele, procure na Bíblia uma resposta para dar para ele em amor. Porque a Bíblia diz que quem honra o pai vive mais. Há uma promessa. E se você tem sido vergonha para o teu pai, desonrado o teu pai, como é que todas as outras áreas vão funcionar na sua vida? Se você tem sido, na verdade, uma mulher
iracunda, um homem que não respeita e que se vive irritado. Nós precisamos buscar de Deus, irmãos. Não estou falando que é fácil, mas é um caminho onde tem que haver uma decisão. Lembra que eu disse ontem? O meu resumo de ontem foi decisão. Uma decisão de seguir a Cristo. Uma decisão de realmente mudar. O desafio do discipulado é seguir. Então vamos lá. Não somente os filhos, mas os pais. Ante aos filhos. Vós, pais, não o que, irmãos? Irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Olha para mim, tem pai que implica tanto que o filho perde o ânimo. Nós temos, irmãos, que medir a hora de cobrar. Tem pai que cobra tanto, o menino tira 8. Ah, mas você é um burro. Por que você não tirou 10? Meu irmão, tem um equilíbrio aí, ei, cuidado. Seu filho vai dizer, sabe de uma coisa? Eu tirei 8, não está bom, então não vou estudar mais. Pai, posso fazer isso? Não. Pai, posso fazer isso? Não. Mãe, posso fazer isso? Não. Mãe, posso fazer isso? Não. Mãe, posso fazer isso? Não. Ah, vou fazer então tudo que eu quiser, porque eu não posso fazer nada, vou fazer escondido. Está claro. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para quê? Olha o para lá de novo. Propósito, para que eles não percam o ânimo. Ah, eu não quero mais ir para a igreja não, porque eu não posso fazer nada. Irmãos, eu não estou dizendo que seu filho vai viver na libertinagem, mas regula a bronca com elogio. Tempera, não mata ele salgando demais a comida, ele vai morrer. Então tempera. Tem hora que você abre mão. Estou falando dos pais, tá? Abre mão. Deixa passar, vai te irritar um pouquinho, deixa passar. Daqui a pouco você vai lá e corrige, traz de novo. Entendeu? Amém? Vamos lá então. Terceiro, trabalho. Aqui dá para a gente ser muito objetivo. Funcionários e empresários. Então, talvez você hoje é um funcionário. Você ainda não é dono da sua empresa. De que maneira que você deve se portar no seu trabalho? Vós, servos, obedecei em tudo. Então, você tem que obedecer em tudo. Tem gente, irmãos, que montam um comitê dentro do trabalho dele e acha que está fazendo certo. É o líder da greve. Né? Não, eu sou representante aqui. Não, para com isso. Isso é um péssimo testemunho. Obedecer em tudo aos vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência. Tem gente que, pastor, eu não sei o que acontece. Eu já fui mandado embora de 10 empregos. Eu sei o que acontece, meu amigo. É simples. Você só trabalha quando as pessoas estão te vendo. O problema é que quem trabalha só na frente nunca dá resultado. Nunca vai dar resultado. Agora, quem está trabalhando, mesmo que pouco, o tempo todo, no final vai ter fruto. Vai ter resultado. Então você precisa trabalhar não somente na frente, para agradar os homens, mas com simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quando fizerdes, fazei de todo o... Ah, não, eu só trabalho para Deus de todo o coração. É só na igreja que eu tenho alegria, sabe? Eu tenho alegria de lavar a cadeira. Meu irmão, faça isso no seu trabalho e você vai ser promovido. Faça o seu melhor no seu trabalho. Pastor, não estou entendendo, o senhor está ministrando tudo do avesso. Não, não estou. Você precisa entender que o seu dízimo, a sua oferta, são tão espirituais quanto a vida daquele que está aqui dando a vida. E se você for mandado embora, em que reino que você está investindo? Alguém está entendendo? Eu não estou dizendo, irmãos, que a ênfase é o dinheiro, mas a ênfase é o comportamento. E os senhores? Tratai os servos com justiça. Tem alguém trabalhando para você? Seja justo com ele. Tem gente que não bonifica, ele não estimula o crescimento. Na final das contas, ele só quer o venha a nós. Assim como o funcionário deve servir a Deus, fazendo o seu melhor, o patrão deve enxergar um funcionário como alguém digno de honra como ele. E se eu estou ganhando, você também vai ganhar um pouquinho. É claro que o nome é meu,
a empresa é minha, quem paga o aluguel sou eu, quem paga a água sou eu. No dia 10, meu amigo, a preocupação é minha, no 5º dia útil, sou eu que não durmo. Então nós temos que ser compreensível. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando. Mas eu vou repartir. Às vezes de surpresa, né? Esse mês vou te dar 100 a mais. Glória! Ele vai olhar para você e vai dizer, esse homem é temente a Deus. Olha para você ver como ele é justo. Ele não precisava fazer isso, mas ele foi lá e me abençoou. Irmãos, eu acredito que os funcionários vão tudo converter. Só que você tem que ser justo. Todos os funcionários vão se converter com um comportamento desse. Vamos lá. Eu fiz um comentário. O homem é responsável por suprir as necessidades de sua família. Então, não é que o trabalho vem em primeiro lugar. Mas se Deus está em primeiro lugar, a família está em primeiro lugar, em terceiro lugar vai vir um trabalho. Como que você vai sustentar a sua casa? Através do seu trabalho, sendo um bom funcionário ou sendo um bom patrão. Ok, vamos lá. Por último, ministério. Eu dei a ênfase na comissão, que é a ordenança. Nós temos que fazer discípulo. Então não adianta, irmãos, eu tratar você no seu relacionamento com Deus, santificação. Não adianta eu tratar você no discipulado com relação à família, seus problemas conjugais, com seus filhos. Vamos medir o nível de restauração, de reconciliação. Não adianta eu trabalhar com você com relação às ordens financeiras, que seria justamente a questão do trabalho, né, a prática disso, se agora a gente não entender que o ministério faz parte desse processo. Nós estamos tratando para que você dê mais fruto. Eu vou usar uma frase do pastor Abe Uber. Ovelha sadia dá muita cria. Você pode repetir isso comigo? Ovelha sadia dá muita cria. O que significa? Se você não está ganhando almas, pode ser que tenha alguma desordem. Agora, se você está com tudo em ordem, é provável que você vai ganhar vidas para o Senhor Jesus. Colossenses 4, que é encerrando o capítulo 3, entrando no 4, Paulo nos faz sonhar com o ministério. Sonhe com o ministério. Não existe nada mais gratificante do que ver vidas sendo livres do pecado e crescendo em Deus. Alguém concorda comigo aqui? Irmãos, olha, vou dizer para você, não tem nada mais lindo, mais gratificante do que ver vidas crescendo, dando passos. A gente realiza o encontro com Deus, né? Esse ano a gente está estudando, avaliando, mas não tem nada mais precioso do que você pegar uma pessoa, trabalhar com ela, bota para ela no encontro. A gente fica ali intercedendo por ela, ela entra parecendo um cofre, com a cara trancada, fechada. Aí um intercessor chega para o outro e fala, me ajuda em oração aí, o negócio está pesado. Meu irmão, daqui a pouco, lá para o segundo dia, depois do almoço, a gente começa a olhar e dizer, olha só, olha que coisa tremenda. É bom, não é, irmãos? Eu tenho ido em vários lugares, nações, lugares diferentes, e eu passei às vezes em lugares que não era nada, e eu volto depois de alguns anos, e vejo o crescimento. Irmãos, é gratificante. Essa semana eu estava lá no Pacatuba. Como é bonito, irmãos, ver uma igreja no meio da selva amazônica. As pessoas de noite, verdade, tem cobra, tem onça, tem animais realmente perigosos. O rio está cheio. E quando deu 7 horas da noite, tudo escuro, não via nada. Comecei a ver uma luzinha lá de trás. Veio um barco. Daqui a pouco outra luzinha. Daqui a pouco estava cheio de barco, a igreja estava cheia de gente. E às vezes a gente reclama, irmãos, eu moro longe da igreja. Meu irmão, é um desafio quem mora nesses lugares. Mas como é gratificante saber que a gente faz parte de alguma maneira disso. Desperte em seu discípulo o amor pela obra de Deus. Sabe, nessa etapa do discipulado,
Observe, irmãos, que talvez você não consiga fazer isso num encontro. Não se preocupe. Nós estamos falando de encontros semanais. Vai trabalhando com ele esses pontos, não tem pressa não. Em meia hora, 1 hora, você não tem que fazer todas essas perguntas não. Se organize, vá tratando. Desperte em seu discípulo o amor pela obra de Deus. Orem juntos por essa causa tão nobre, que é a causa do Evangelho. Voltando. Olha o que Paulo diz lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Vamos ler junto? Olha para a tela e vamos ler junto bem forte. Preservai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Olha a ênfase que Paulo está dando. Olha, falando sobre o ministério. Então nós vimos o como fazer e, de maneira prática, o que perguntar, o que tratar. Toda a exposição é Colossenses 3. Nós vamos investir nisso. Problema, a pergunta que não quer calar. O que fazer se tudo estiver em ordem? Vamos para o céu, irmão. Se essa pessoa não precisa de ajuda em mais nada, vamos orar para ela ser arrebatada. Sim, aleluia. Não, tem mais coisa para a gente fazer, sim, com certeza. Como é um encontro contínuo, pode ser que por uns 3 meses nada aconteça. Está tudo bem. E o que você vai fazer nesses 3 meses? Suspende o discipulado. Está amarrado, irmão. Porque se a gente suspender o discipulado, se a gente suspender o encontro, a gente volta lá atrás para terapia e aconselhamento. Você entende? Se o discipulado for suspenso porque não tem problema, a gente está transformando o discipulado em terapia e aconselhamento, que nós vimos que não é. Então vamos lá. A pergunta vai ser respondida. 1. Convide para um tempo de oração. Conheça os sonhos dele e pergunte se ele tem algum pedido específico. Então nós temos um encontro marcado todas as quartas-feiras às 9 horas da manhã. Perguntei para você da sua família, perguntei de Deus, oração, tal, tudo bem. Você me mostrou o seu estudo, ok. A família, está tudo bem. Não tem como, nós já demos passos, estamos aguardando, ok. E assim por diante, não tem nada para fazer. Vamos separar um tempo para a gente orar junto? Quantos estão entendendo? Não fique sem ter um encontro, orem junto. Outra coisa, proponha uma meditação em um texto juntos e depois compartilhem um com o outro. Veja se tem alguma dúvida doutrinária. Então, nesse estágio, depois que a pessoa já está caminhando, você vai pegar um texto e abrir. Se não for necessário isso, ou se você entender que não é isso que tem que ser feito, o que você vai fazer? Você vai fazer uma pergunta, se ela tem alguma dúvida na Bíblia que você possa ajudar. Ela vai compartilhar com você, se você identificar que a revelação dela está indo para um lugar errado, na Bíblia, você vai corrigir. Pastor, isso vai acontecer com todo mundo? Não, é só com quem já está no processo. Então, vou conversar com a Viviane. Vai ter momentos que a gente não tem nada para tratar com algumas pessoas, com o pastor Igor. O que nós fazemos aqui, pastor Daniel? A gente pega a Bíblia, eu proponho, junto os pastores, a gente vai estudar a Bíblia. Junto. Isso é um discipulado.
a revelação ela é progressiva, ela está crescendo. Quem está entendendo? Então, chame para orar. 2, proponha uma meditação. 3, se está tudo tão bem assim, tenha um momento de koinonia. O que é koinonia? A comunhão tem poder de destruir muralhas. Então, se você entendeu que as perguntas não estão sendo respondidas como precisa, porque às vezes vai acontecer. Então, sabe, tenha um momento de comunhão com essa pessoa até ela confiar mais em você. Não pode deixar descambar para a comunhão tudo. Mas às vezes é importante para ela confiar em você uma comunhão. Então, nós estamos entendendo que essa pode ser a chave. Primeiro, convide para orar. Segundo, meditem na Bíblia junto e falem sobre o texto. Terceiro, tenha um momento de comunhão, completamente, irmãos, despretensioso. Desliga todos os radares que você tem, os alarmes que você tem, sorri um pouco, brinca um pouco, fala mal do Flamengo, amém? Vamos concluir. Graças a Deus, né? Então vamos lá. Você quer ser um discipulador? Qual que é a resposta, irmão? Eu preciso dessa resposta. Quem quer ser um discipulador, levanta a mão. Amém. Graças a Deus. Não ia me sentir uma pessoa falida aqui nesse lugar. Você quer ser um discipulador? Esse é o meu desejo, que você seja um grande discipulador. Que você faça discípulos. Que você invista em vidas. Que você deposite em um banco onde o ladrão não pode roubar, onde a traça não pode comer. Essa é a verdadeira riqueza. Primeiro, seja primeiro um discípulo. Ninguém nessa igreja está autorizado a discipular sem antes ser discípulo. Nós vamos definir isso muito bem. Eu quero saber quem é que está te acompanhando. Porque é impossível que você seja bênção na vida de alguém se você ainda não entendeu sobre submissão. Se você quer apenas discipular porque você quer mandar nas pessoas, você não está pronto ainda. Se você não sabe ouvir um não e permanecer com aliança, você ainda não está preparado para acompanhar ninguém. Volta. 2, seja um exemplo. Se você não está disposto a ser um exemplo, não seja voluntário a ser um líder. As pessoas precisam de referência, irmãos. Mas elas precisam de boas referências. Ah, pastor, na verdade, não. Você não precisa ser o perfeito. Mas as pessoas precisam olhar para você e olhar para você e ver que você está decidido a mudar. Elas precisam olhar para você e ver, poxa, o pastor Igor segue o pastor Jonatas. Isso dá autoridade. Vocês entendem isso? É essa autoridade que vai falar com palavra ou sem palavra. Um dia o pastor Igor viu eu ofertando na vida do pastor José. Eu vou falar isso aqui. Eu não falei nada, eu nunca falei para o pastor Igor que ele tinha que ofertar na minha vida. Nunca, e nem vou falar, porque isso é outro método. Mas eu fui lá, peguei o envelope e eu nem observei que ele estava perto. Isso já tem anos. Peguei o envelopinho, fui lá, despedi do pastor José, coloquei o envelope dentro da Bíblia dele. O pastor José não orou por mim, o pastor José não rodopiou, eita Deus, eita mistério, nada. O pastor José não disse, olha, a sua casa vai prosperar, a sua vida, nada. O pastor José sorriu para mim, pegou na minha mão, diga, Deus te abençoe, meu filho, vá com Deus. Eu estava voltando de viagem. O Igor sabe do que eu estou falando. Daqui a pouco, passou 30 dias. Que é isso aqui? Não, é
Nós nunca nem conversamos direito sobre isso. Eu não paro de fazer e ele não para de fazer. E eu tenho certeza que já tem gente fazendo com ele. Pastor, é o dinheiro? Irmãos, pelo amor de Deus, eu repreendo do nosso meio todo espírito de avareza, todo espírito de mamon. Essa doença não vai entrar aqui nesse lugar. Essa honra que é baseada no dinheiro, isso é mentira de Satanás. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de honra, mas uma pura honra. Às vezes não vai ser o dinheiro, irmãos, às vezes mais do que o dinheiro vai ser o comportamento. Mas é alguma coisa que você vai entender que marca essa pessoa e que representa o seu amor por ela. Discipulado é transferência de vida. Você vê o fazendo e você vai querer fazer. Vamos lá. Gere discípulos para Jesus e não para você. Esse é o meu último ponto. Porque, irmãos, algo tão bonito que Deus tem nos dado, tão bonito. Você concorda comigo? Pastor, o senhor tirou isso da onde? Olha para mim, de lugar nenhum, a não ser da palavra de Deus. Há 2 anos e meio Deus está nos dando isso, e nós estamos construindo. Se a gente botar em prática, isso vai fazer com que realmente a gente cumpra a nossa missão. Agora, tudo isso pode dar tudo errado se a gente fizer discípulo para nós. Tudo vai desmoronar. Se eu entender, não, a Suzana é minha discípula, que é isso? De jeito nenhum. Pastora Hélida, não abro mão da pastora Hélida para nada. Está entendendo isso? Não, Mauro, não, Mauro é meu. Não, meu irmão, olha para mim. Você é de Jesus. Eu estou fazendo discípulos para Jesus. Você vai fazer discípulos para Jesus, você não é dono de ninguém. Lembra que lá atrás o perfil essa pessoa reconhece que Jesus é Senhor da vida dela. Mas ela está olhando para você e está vendo que você está imitando Jesus, você está imitando os passos, então ela vai querer caminhar com você. Diga comigo, ser um discípulo, ser um exemplo, fazer discípulos para Jesus. Amém? Coloque-se de pé, vamos fazer uma oração. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar